tudo bem? Bom, você já pensou em ter o pai perfeito? Não? Sim? Ah, porque hoje nós vamos falar do pai perfeito. Vamos lá? A nossa história de hoje vai falar de Marcos. Marcos, ele queria muito ter um pai. Desde que seu pai morreu há 1 ano atrás num acidente de carro, ele estava muito triste porque as coisas não eram mais como antes. E agora havia o Gerson. Ele ouviu a sua mãe chamando: Marcos, vem tomar café. E ele pegou o cobertor, cobriu sua cabeça e ficou ali bem quietinho. Afinal de contas, aquele era o dia que ele não queria ficar pensando. Ele começou a se lembrar do dia em que Gerson chegou na sua casa e levou sua mãe para jantar pela primeira vez. Ele mal podia acreditar. Sua mãe agora tinha um namorado. Antes de Gerson chegar, Marcos havia discutido com a sua mãe e falado palavras que machucaram ela. E Marcos sabia que estava errado porque a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz que devemos honrar os nossos pais. E Marcos naquele dia nem saiu do quarto. Ele ficou ali. Ele sabia que ele não estava certo. Havia pedido perdão à sua mãe e estava se esforçando para ser gentil com Gerson. Sua mãe, de repente, acendeu a luz e disse: Bora, mocinho, vamos se levantar. Bora, deixa de preguiça. E sentou na cama. Ao ouvir e sentir o barulho da sua mãe, Marcos rapidamente se encolheu mais ainda e disse: Mãe, me deixa. E ele protestou embaixo do cobertor. Sua mãe, num suspiro de tristeza, ele ouviu e percebeu que ele mais uma vez magoou a sua mãe. Marcos estava muito confuso, afinal de contas, alguns momentos ele se sentia só. Alguns momentos ele sentia medo. Alguns momentos ele sentia até muita raiva. Mas Deus queria que Marcos acreditasse nele, porque a palavra de Deus diz que Deus é pai de todo menino e menina que não tem pai. E sua mãe, de repente, como um sargento dando ordens, ela colocou a mão na cintura e disse: de pé, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, Marcos na mesma hora deu um pulo. Ele gostou muito daquela brincadeira e em continência ele ficou à frente da sua mãe e sua mãe: direita, vou ver. 1, 2, 3, 4. E ele se virou para a porta e começou a marchar em direção ao corredor. E ali, quando eles chegaram em frente ao banheiro, ela disse: agora vai escovar os seus dentes, mudar sua roupa e quero que você daqui a pouco esteja na cozinha para tomar o seu café. Ele obedeceu e foi lá, começou a escovar os seus dentes. Mas ele começou a lembrar por que ele tinha que sair com Gerson aquele dia. Porque ele tinha que ficar o dia todo aquele dia com Gerson fora e sem a sua mãe. O que ele iria conversar? O que ele iria falar? Marcos estava muito preocupado com isso. E quando ele chegou na porta da cozinha, ele avistou sua mãe na beira do fogão. E ali ele começou a se lembrar dos momentos com o seu pai no café da manhã. Ah, que momentos bons eram aqueles. Eles começavam a conversar de tantas coisas, de como seria o dia. Marcos, ele contava os seus problemas para o seu pai aconselhava ele de várias formas. Ah, como era bom se lembrar daqueles momentos. Eles conversavam tanto que sua mãe tinha que apressar para que eles não perdessem o horário do trabalho e do colégio. Marcos até se lembrou de um dia em que ele e seu amigo Zeca fizeram uma coisa muito feia. Ele e seu amigo Zeca foram à venda do seu Osvaldo e roubaram doces. Que coisa feia. E o gerente liberou eles. Marcos indo para casa, quando chegou dentro de casa, ele não conseguia olhar para o seu pai. Ele estava se sentindo muito mal. Afinal, ele sabia que tinha feito algo muito errado. E ele estava pensando: como eu permiti que
Zeca me convencesse a fazer algo tão terrível assim. E ele contou para o seu pai. O pai de Marcos falou que ele havia desobedecido, que ele havia feito uma coisa muito feia. E desobedecer é pecado, sabe? Marcos se lembrou que a professora realmente falou na escola dominical que Jesus veio, morreu na cruz por causa dos nossos pecados. O pai de Marcos continuou lembrando a ele que Jesus, ele veio e morreu numa cruz, que em Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Todos nós nascemos pecadores e estamos afastados de Deus. Mas Deus, ele enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados ali na cruz e levar o castigo que nós merecíamos. Toda a nossa desobediência, tudo aquilo que nós fazemos de errado, o Senhor pagou ali na cruz. E com isso, ele nos trouxe a salvação. Nós agora podemos ser salvos se nós recebermos o Senhor Jesus no nosso coração. E Marcos, ele lembrou que ele fez essa oração, pedindo ao Senhor que perdoasse o seu pecado e entrasse no seu coração. E no final daquela oração, Marcos estava muito feliz porque ele sentiu que agora ele estava perdoado, que agora Deus era o seu Pai, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que o receber, ele deu o poder de serem chamados seu filho, e agora ele era filho de Deus. E Marcos acreditava na palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdade. E naquele momento, ele sentou-se à mesa e agradeceu a Deus. Ele fechou seus olhos, cruzou seus dedinhos e agradeceu por aquele lanche delicioso que sua mãe havia feito para ele. Um pão bem quentinho, chocolate bem quentinho. Ele agradeceu a Deus por aquele lanche, agradeceu a Deus pela vida da sua mãe e pediu a Deus que o ajudasse durante aquele dia. E antes dele terminar a oração, ele ouviu um barulho. Alguém bateu na porta. Era o Gerson. Bora, menino, e aí, está pronto? Olha, tenho certeza que com essas minhocas aqui, aqueles peixes esfomeados não irão resistir. Marcos olhou. Minhoca? Meu pai nunca usou minhoca para pescar. Meu pai usava outros tipos de isca. Marcos ficou meio assim e terminou o seu café. Vocês querem saber o que vai acontecer? Será que esse dia vai dar certo? Então aguardem que no próximo vídeo você irá saber o que aconteceu nesse dia de Marcos e Gerson, ok?